Apresento aqui uma série de 7 vídeos, onde esse aqui é o primeiro, em que vou trabalhar com resolução de problemas de funções no GeoGebra. E para isso eu vou utilizar a janela CAS, que é a janela de computação algébrica e simbólica que vem embutida no GeoGebra. Nós vamos aprender a como lidar com essa janela, como lidar com uma série de recursos que ela oferece para operar matematicamente de modo muito semelhante aos cálculos manuscritos que fazemos em blocos de anotação. Então vamos para o primeiro enunciado. A figura a seguir representa o gráfico de uma função da forma f de x igual a x mais a sobre x mais b, para x entre -1 e 3. E aqui aparece o gráfico da função. A. Determine os valores de a e b. Item B. Calcule f de 3 menos f de -1. Como a gente pode observar no gráfico da função, o x igual a 0 tem imagem igual a -1. O x igual a 2 tem imagem igual a 0. Essas informações serão úteis para a gente poder resolver o problema. Então, primeira coisa, aqui no GeoGebra, nós vamos exibir a janela CAS. Como que a gente faz isso? Clicamos no menu Exibir e aqui na opção Cálculo Simbólico. Abre então a janela aqui. Como você pode ver, ela é composta por linhas. Então, em cada linha, funciona como funciona o campo de entrada. Mas existem comandos específicos que só funcionam aqui nas linhas da janela CAS. Como que a gente vai começar, então, a resolver o nosso problema? Primeira coisa, a gente vai digitar a nossa função. Como que é a nossa função? É f de x, e aí o comando de atribuição não é somente igual como é no campo de entrada. Aqui é 2 pontos igual. Então, este é o comando de atribuição. E aí vou digitar a minha função, que é o quê? X mais a dividido por x mais b. Teclo Enter. Como você pode ver, aqui dá como saída a expressão da função, mas não a gráfico. Por que não a gráfico? Porque os valores de a e b são desconhecidos. Então, nós vamos trabalhar de tal modo que a gente possa descobrir quais são esses valores. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer aqui um sistema de equações com as informações que eu tenho. Eu tenho, então, o seguinte, ó. Eu vou digitar aqui, equação 1, 2 pontos igual. Eu sei que f de 0 é igual a -1. Então, eu digito, f de 0 é igual a -1. Ele vai substituir o x por 0 na expressão da linha 1 e vai estabelecer uma equação. Veja, olha lá. Substituindo por 0 esse x, igualando a -1, fica a sobre b igual a -1. Vou estabelecer uma equação 2. Equação 2, 2 pontos igual. Que é o quê? Que f de 2 é igual a 0, conforme a gente pode observar no gráfico do enunciado. Teclo Enter e aí está. A mais 2 sobre b mais 2 é igual a 0. Então eu tenho duas equações. Agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver essas duas equações como um sistema e vou obter os valores de a e b. Como que eu faço isso? Tem um comando aqui na janela CAS chamado resolver. E aqui já aparece a sintaxe desse comando. Ele fala, resolver lista de equações. Então eu tenho que escrever a lista de equações entre chaves. Então abro e fecho chave, fica lista de equação. Equação 1, equação 2. Teclo Tab e vou para a lista de variáveis. Quais são as variáveis dessas equações 1 e 2? A e B. Então eu vou digitar entre chaves. A, B e fecho chave aqui. Então eu tenho aqui já as equações que devo resolver nas variáveis que quero. Teclo Enter, olha o que acontece. O GeoGebra retorna um conjunto com subconjuntos com as soluções. Como só temos uma solução, então esse conjunto possui o subconjunto aí a igual a -2 e b igual a 2. Eu quero quebrar essa estrutura para que fique apenas duas chaves, uma aqui e outra aqui. Como que eu faço isso? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu gosto de selecionar aqui a expressão, dar um Ctrl X para recortar e deixar na memória do computador e vou escrever o seguinte aqui, ó, concatenar. O que o concatenar faz? Ele quebra as listas. Aí eu colo a minha expressão ali dentro, olha o que acontece, teclo Enter, ficaram apenas duas chaves. Agora eu vou clicar aqui novamente no comecinho e eu vou atribuir um nome ao conteúdo da linha 4. Eu vou falar o seguinte, S de solução. Então eu vou fazer o seguinte, ó, S maiúsculo, 2 pontos, igual. Teclo Enter, o que vai mudar? Somente que agora passou a ter um nome, essa solução aqui. Bom, por que isso é importante? Suponha que eu queira tirar a primeira parte da solução, ou seja, a igual a -2. Basta digitar S1. Teclo Enter, olha lá, ó. Eu retirei a primeira parte da solução. Mas eu quero tirar somente o -2. Aí, então, você tem que fazer o seguinte. Eu vou selecionar isso aqui, né?
Vou dar um Ctrl X e você vê um comando aqui, ó, lado direito da equação. Qual a equação? A primeira parte da solução, que é o S1. Eu vou dar um nome para isso aqui. Vou aqui no começo, eu digito A, underline 0, 2 pontos igual. Teclo Enter. Olha o que acontece. A0 igual a menos 2. Então, eu retirei do conjunto S o valor de A, atribuí ele a A0. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar aqui, Ctrl C, na linha 6 eu dou um Ctrl V. Aqui não é mais, aqui eu vou substituir por B0. E aqui então não é mais S1, é o S2. Então, digito 2 aqui. E agora, teclo Enter. E está. Então, eu retirei partes aqui. Você está vendo esses valores, você não precisaria fazer isso, né? Mas é importante fazer isso porque cada linha, uma está amarrada à outra. E eu vou mostrar no final por que eu estou fazendo isso, qual a utilização disso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, o A e vou substituir por A0. O B e vou substituir por B0. Como que eu faço isso? Há um comando no GeoGebra chamado substituir. Então, eu escrevo aqui, ó, substituir, já aparece. Substituir expressão o que por. Qual é a expressão? A expressão de f de x. Substituir o que? Substituir o A. Por quem? Por A, underline 0. Se eu teclar Enter, olha o que acontece? Ele já substituiu. Mas você pode perguntar, mas e o B? Ah, tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no começo, vou dar um Ctrl X e vou usar dois substituir em conjunto. Ó. Fica substituir. Qual a expressão? A expressão que eu acabei de recortar. Eu colo aqui, Ctrl V. Substituir o quê? Substituir o B. Pelo quê? Tab por B, underline 0. Ok, mas eu vou dar um nome para essa minha expressão. A minha função lá da linha 1 é f de x. Essa aqui não pode ser f de x, porque ela vai sobrepor aquela. Então eu vou dar um outro nome. Eu vou chamar ela de g de x, 2 pontos igual. Agora eu teclo Enter. Tanto A quanto B ficaram substituídos pelos seus valores. Eu tenho aqui na janela de visualização o gráfico, né, da função. Esse pontinho azul aqui, ó, eu oculto ou exibo o gráfico. No item A pedia quais são os valores de A e B. O valor de A é menos 2 e o valor de B é 2. Só que aqui eles estão retratados como A0 e B0. Agora eu tenho que calcular o que? F de 3 menos F de menos 1. Só que a minha função passou a ser chamada G. Então eu vou calcular o que? G de 3 menos G de menos 1. Eu teclo Enter e aí está. É 16 sobre 5. Bom, mas você percebeu que o cálculo aqui ficou em fração. E se você quisesse cálculo em numérico, né? 16 dividido por 5 dá uma aproximação decimal. Você seleciona a linha e você clica aqui, ó, valor numérico. Ele vai dar então uma aproximação aqui numérica para o seu cálculo. Teclo novamente aqui, avaliar simbolicamente. E aí volta novamente para a minha fração. Então essa é a vantagem de trabalhar na janela CAS. Eu consigo operar simbolicamente, algebricamente e encontrar a solução. Vou mostrar mais uma vantagem. Suponha que você decidisse mudar sua função aqui, ó. Ao invés de ser somente x, seria 3x. E aqui seria menos 4x. Se você teclar Enter, olha o que vai acontecer com cada linha na sequência da linha 1. Foram reavaliados todos os cálculos, inclusive aqui ó, mudou. E aqui o gráfico mudou de posição, mudou de configuração. Então, quer dizer, essa é a vantagem de amarrar uma linha a outra. Ó, o valor de A0 é menos 6, o valor de B0 é 6. Foram reavaliadas todas as linhas e o cálculo foi refeito. Então, essa é a vantagem de trabalhar na janela CAS. Ó, eu vou tirar o 3 aqui para deixar como estava e vou tirar o 4 daqui para deixar como estava. E vou teclar Enter e vai voltar ao que era quando eu fiz a solução pela primeira vez. Então, esta é uma maneira de trabalhar com a janela CAS para resolver uma questão de funções no GeoGebra. Vamos agora, então, para o próximo vídeo, onde vamos trabalhar com uma outra função.